Bom dia, pessoal. Bom dia, você que está comigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor venha derramar sobre nós, aleluia. Venha derramar sobre nós o seu poder e que nós possamos entender a sua palavra. E hoje nós vamos meditar sobre a parábola do semeador e sobre o que acontece com a palavra nos diversos momentos da nossa vida. E como nós temos entendido essa palavra, ou de que forma ela tem penetrado no nosso coração, a ponto de trazer transformação, mudança, a ponto de trazer uma nova mentalidade. Como é que essa palavra tem penetrado no seu coração nos dias de hoje, né? E aí a palavra de Deus está lá em Marcos hoje, né? Marcos, capítulo 4. Perdão, pessoal. Mateus, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Porém, esta mesma mensagem também está em Marcos 4, 1 ao 9, Lucas 8, 4, 8. E a mensagem diz assim: certo homem saiu para semear, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram as sementes. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Outra parte da semente caiu no meio dos espinhos, os quais cresceram e as sufocaram. Uma outra parte caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que se tinha plantado. Quem pode ouvir, ouça. Essa palavra que tem caído no nosso coração todos os dias, essa palavra que nós temos a liberdade de ler em todo o tempo, essa palavra que nós ouvimos nas nossas igrejas, nos nossos santuários, nos nossos templos, que tem sido pregada, será que ela tem sido vivida? Será que ela tem aperfeiçoado o nosso caráter? Será que ela nos coloca no lugar onde Deus quer que nós estejamos? Oh, Jesus, será que essa palavra semeada nos dias de hoje, nas nossas casas, nas nossas igrejas, que tipo de terreno eu e você temos sido para acolher essa palavra e para viver essa palavra transformadora? Que tipo de terreno nós temos sido? As distrações dos dias atuais têm nos afastado do entendimento dessa palavra. E os conceitos do mundo também. Essa palavra só frutifica se cair em terra fértil. Algumas distrações nos impedem de entender e de sermos favorecidos pela ação dessa palavra nesse solo, nessa terra. As riquezas, a ganância, o amor ao dinheiro, a busca pelos bens materiais, falta de lealdade com Deus, as preocupações desta vida, a ansiedade exagerada sobre todas as coisas em que nós temos vivido, o comer, o beber, o vestir, tudo isso tira o foco daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, os prazeres do mundo, a busca desmedida por diversão. Tem gente que só pensa nas festas do mundo. O que é que eu vou fazer no próximo sábado? Qual é a balada que eu vou? Qual é a praia que eu vou? Qual é a diversão que eu vou ter? Os prazeres do mundo, a busca desmedida pela gratificação imediata das promessas de um Deus que não falha nunca. Você quer ser gratificado por tudo que você faz, receber reconhecimento de tudo que você faz. Um ser humano que foge dos valores e do padrão de Deus em busca constante da sua satisfação pessoal.
Você só quer estar satisfeito. Não importa quem você tenha que destruir para viver bem. O engano do pecado, as atitudes erradas endurecem o coração e criam uma barreira invisível entre o homem e Deus, entre criação e Criador. O que é que a gente tem feito? Existe um perigo constante na nossa vida, o perigo do desvio de Deus, do desvio espiritual, da falta de conhecimento sobre essa palavra viva e eficaz. A palavra sufocada, aquela que caiu, deixa eu ver aqui o texto, gente, aquela que caiu entre os espinhos, a palavra sufocada. Eita, glória a Deus! É um solo que ela até chega a brotar, mas ela não cresce, ela não frutifica, né? Caiu em terra seca, caiu entre espinhos e ela não produziu frutos. As preocupações, os espinhos que sufocam a palavra. Quando nós permitimos que essa vida prática da gente, cheia de coisas para fazer, nós não temos mais tempo para nada. Gente, o tempo encolheu e a gente está cheio de tarefas, muitas tarefas. E aí, quando permitimos que a rotina e o materialismo ocupem todo o espaço da nossa mente, a fé perde a força. O resultado disso é uma vida espiritual fraca, infrutífera, que não condiz com aquilo que Deus tem preparado para nós. Não tem fruto de amor, não tem fruto de paz, não tem fruto de transformação, não tem e não criam raízes. Tem alguma receita sobre não sufocar a palavra para que a semente cresça e dê frutos? É preciso limpar o solo. Laís Barros, Deus te abençoe, Lala, um cheiro no coração. É preciso limpar o solo. É preciso retirar deste solo toda a impureza. Entregue a sua ansiedade, pratique o desapego das preocupações, confie em Deus, ore. Ore. Defina quais são as suas prioridades, mas eu tenho uma que está na Bíblia. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós não temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus. E aí a consequência de buscar o reino de Deus em primeiro lugar e deixar as necessidades nossas em segundo plano é que tudo que nós precisamos nos será acrescentado. Saia do meio das distrações, das coisas que te impedem de ver o que Deus quer que você veja. Reserve um tempo diário propositadamente para meditar na palavra de Deus, longe do celular, longe das distrações, longe das telas. Esse é o nosso devocional de hoje, sabe? A gente prega a palavra todo dia e às vezes eu quero me decepcionar quando a gente pergunta assim: você assistiu a mensagem de hoje? Eu não tive tempo. Eu não consegui. Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar mesmo? Será que nós temos feito o nosso devocional, nós temos orado, nós temos buscado? Gente, existe uma grande dificuldade, eu acredito que não só comigo. O tempo está tão pequenininho que eu me ajoelho para orar, quando eu olho, já é hora de sair. Não deu tempo nem preparar direito o devocional para ministrar durante a live. Porque o nosso tempo está seriamente comprometido, é muito compromisso. E as coisas mudaram, o mundo mudou. Então nós precisamos orar e vigiar. E ficarmos atentos para que a palavra que nós ouvimos na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa casa, o nosso tempo de comunhão com Deus, não seja comprometido pelas muitas tarefas que nós temos executado durante o dia.
Então que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a paz que excede todo o entendimento esteja no seu coração, na sua vida, na sua rotina. Que Deus te abençoe. Bom dia. Todos os momentos. Qual é o momento em que buscamos a presença de Deus? Nós temos que buscar em todos os momentos. Mas nós temos que preparar um tempo, primeiro momento do seu dia, se é esse o tempo que você tem, e não a sobra. Não dê a sobra para Deus. Dê o principal. Quando nós damos a sobra, é porque nós não estamos nem aí. Nós temos que dar o nosso melhor para Deus, porque Ele deu tudo por nós. Bom dia, que a paz do Senhor esteja conosco. Beijo no coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.